Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo. Estou com você no nosso programa A Bíblia no meu dia a dia. A cada dia é a sabedoria de Deus que nos conduz, que nos ilumina, que nos direciona, que nos ensina a viver a sua vontade. Por isso, numa total submissão a Deus, eu me coloco à sua disposição para poder mergulhar na sua palavra e deixar que a sua palavra me dê o norte da vida. Eu invoco o Senhor nosso Deus, invoco o nome de Jesus poderoso, grande sobre nós, a sabedoria de Deus, para que ela mesma nos conduza, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, Pai de ternura, ó Pai que faz nova todas as coisas, ó Pai que nos dá Jesus como dádiva, como presente do céu, ó Pai que nos dá o Espírito, que nos concede sabedoria sem medida, que nos concede todos os dons da graça. Ó Pai, venha hoje em nosso socorro, venha hoje em nosso auxílio e nos ensine a viver a Tua palavra, para que a nossa vida seja santificada, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós continuamos o nosso estudo aqui do livro do Eclesiástico, no capítulo 3, e hoje vamos entrar num tema mais do que emergente para os tempos em que vivemos: honrar pai e mãe. Assim diz a palavra de Deus: os discípulos da sabedoria são ou formam uma assembleia de justos, e a sua comunidade é marcada pela obediência e amor. Veja, toda a comunidade, a começar da comunidade familiar, mas toda a comunidade onde congrega pessoas, e uma comunidade se torna uma família, e uma família se torna uma verdadeira comunidade quando se tem obediência e amor. Só com obediência e só com amor nós conseguimos de fato sermos agradáveis ao Senhor. Por isso ouvi, ó filhos, a advertência de um pai, e procedei de tal modo que sejais salvos. Deus, olha aqui o princípio eterno que é o versículo 3. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos seus pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. E mais ainda, quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Vocês estão vendo que a sabedoria de Deus aqui na palavra, através de muitos princípios aqui para nós, nos dá como é que deve ser a relação pais e filhos. Todos nós somos filhos. Aprenda uma coisa: você só vai ser um bom pai, uma boa mãe, quando você for um bom filho. E o que é um bom filho? É aquele que sabe ter amor e paciência para com seus pais. Mais do que amor e paciência, respeito para com seus pais, reverência para com seus pais. Sabe superar, inclusive, as dificuldades de relacionamento, as fraquezas dos seus pais. Não, coloca o amor acima de todas as coisas, porque Deus honra o pai através dos seus filhos e confirma sobre todos eles a autoridade da mãe. Eu queria chamar a atenção àquilo que diz o versículo 5. Quem respeita a mãe, a sua mãe, é alguém que junta tesouros. Tesouro que vem do respeito para com a mamãe, com a mãe de cada um de nós. Eu preciso dizer isto porque está se tornando muito comum. Que triste. Ver adolescentes, crianças pequenas, jovens e até adultos, desrespeitando o seu pai e a sua mãe.
Primeira coisa, filho não grita com pai. Filho não grita com mãe. Filho não fala alto com pai nem com mãe. Nunca, jamais. Quando isso começa a acontecer, é sinal que está tendo uma desordem naquela casa e naquela família. Ah, mas na nossa casa, na nossa família, nós somos muito livres uns com os outros. Tem que ser livres mesmo. Mas toda liberdade é baseada no respeito. Pode ser muito afetivo, amoroso, mas jamais desrespeitar. Nós temos que eliminar de nossas casas um costume perverso, diabólico, que é muitas vezes vermos filhos gritando com seus pais. E me dói no coração ver crianças pequenas serem não só desobedientes, mas, acima de tudo, serem autoritárias, mandarem nos seus pais. Por isso, papai e mamãe que me escuta também, que realiza agora esse estudo da palavra, é muito importante a correção. Você corrige já desde pequeno. Corrige primeiro pelo exemplo, mas corrige não permitindo que se cometa, por exemplo, algo assim. Se você permitir uma vez seu filho gritar com você, ele vai gritar a segunda, vai gritar a terceira, e aí ninguém depois vai se tornar uma torneira. Sabe aquela torneira que relaxa? Né? Aquela torneira que você perde o controle dela, e aí você fecha a torneira, ela solta mais água, você não consegue mais controlá-la. É um filho que você perdeu o controle e a autoridade sobre ele. É o filho que faz o que quer com pai e com mãe, faz de pai e mãe gato e sapato. Que desrespeito. Todas as vezes que eu falto com respeito para com meu pai ou para com a minha mãe, eu estou faltando com respeito para com Deus. Falta de respeito para com o pai ou a mãe, diz respeito ao quarto mandamento, não é coisa simples, é pecado grave, e à medida em que se multiplica, se torna de fato um pecado mortal, de uma gravidade muito alta. Nós precisamos recuperar, se quisermos salvar aquilo que é a autoridade de uma família, o sentido de uma família, esse respeito que precisa se ter com os pais. Seus pais estão velhinhos, estão idosos, não importa a idade que eles estejam. Seus pais te machucaram, te magoaram, te traumatizaram. Cura o teu próprio coração. Mas nada justifica a falta de respeito para com seus pais. Quem honra seu pai terá vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Vamos ao versículo 8. Quem teme o Senhor, olha aqui, princípio importantíssimo. Quem teme a Deus, honra seus pais como senhores e vai servir aqueles que o geraram. Com obras e palavras, honra teu pai, para que dele venha sobre ti a bênção. Veja como é importante, versículo 9. A bênção do pai consolida, fortifica a casa dos filhos, mas a maldição de uma mãe destrói até os alicerces. Mesmo que jamais tua mãe vai te amaldiçoar, mas o mal permanece com você se você não procura a bênção do teu pai e da tua mãe. Aliás, é uma coisa que nós precisamos recuperar também em nossas famílias, porque aqui não é um costume por costume, aqui é uma tradição sagrada. A gente não vê hoje, muitas vezes, filhos pedirem bênção para os seus pais. São nossos senhores. Todas as vezes em que o pai abençoa seus filhos, Deus está abençoando. Todas as vezes que a mãe abençoa seus filhos, Deus está abençoando, Deus está guardando, Deus está consolidando. A bênção é um sacramental. Bênção, meu pai. Bênção, minha mãe. Que sacramental maravilhoso. Agora, não adianta só também pedir bênção, não. E peça bênção com jeito, com reverência. Bênção, mãe, bênção. Não é de qualquer jeito, não. Essa bênção no santo temor e no santo respeito. E mais, respeite profundamente aqueles que te geraram.
aqueles que te deram a vida. Supera as contrariedades, as dificuldades, os traumas no relacionamento, que a sua vida vai ser abençoada. Muito rapazinho e muita mocinha só vai saber a importância de um pai e de uma mãe o dia que se tornar também. Muita coisa acaba acontecendo na sua vida porque você não soube, de fato, viver o amor e o respeito para com seus pais. A única preocupação que muitas vezes eu tenho é que quando se escuta esse texto, se medita nele, tem pai e mãe que às vezes abusa. Exige apenas que seja respeitado. Não, é importante, tem que ser respeitado mesmo. Mas pai e mãe também tem que saber não contrariar seus filhos. Não criar aquele clima de animosidade, aquele clima que se torna difícil a convivência familiar. Não exige apenas respeito, mas dê e faça a sua parte também como pai e como mãe, amando seus filhos e não os contrariando por qualquer coisa simplesmente. E agora, ainda para encerrar, eu queria chamar a atenção, o versículo 14 diz o seguinte: Filho, ampara a velhice do teu pai, não lhe cause desgostos enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, seja tolerante com ele. Não humilhes em nenhum dos dias da sua vida. A ajuda prestada a teu pai não será esquecida, mas será plantada em lugar dos teus pecados. Cuidar do pai e da mãe ampara, repara muitos dos nossos pecados. Por isso, quando vemos nossos pais envelhecerem, não os deixe de lado. Manifesta amor e paciência para com eles em tudo aquilo que eles estiverem vivendo, passando ou sofrendo. Eu quero agora chamar o Padre Antônio Xavier para que ele também esteja aqui conosco, meditando e estudando a palavra do Senhor. O capítulo 3 do livro do Eclesiástico é dedicado a dois assuntos importantes: aquele mandamento de honrar pai e mãe e a humildade. Aqui é interessante que é a primeira vez na Escritura que aparece o mandamento de honrar pai e mãe relacionado à questão de expiação de pecados. Interessante, porque dentro dos profetas, dentro ali do Pentateuco, de muitos outros escritos do Antigo Testamento, só existe uma forma de expiação de pecado. E essa forma, obviamente, é aquela do sacrifício. Agora, quando nós estamos diante desse capítulo do livro do Eclesiástico, nos é apresentado outra coisa, que o cumprimento da lei, e nesse caso do mandamento de honrar pai e mãe, também garante à pessoa a expiação do pecado. Só que aqui não se diz como, não é tratado, não é esclarecido de que maneira se dá. Mas isso tem um reflexo concreto proposto aqui por esse capítulo 3, que seria a vida longa, né? Entendido dessa forma, como uma espécie de bênção de Deus dada assim. Não só assim, mas assim também. Interessante isso, que a exortação é essa, especialmente em relação ao pai, né? A mãe aqui vem no segundo plano, mas o mandamento é de honrar pai e mãe, que tem a ver exatamente com a questão do respeito, com a questão do reconhecimento que eu nem sequer estaria vivo se não fossem os meus pais. Esse tipo de respeito que é muito cobrado, claro, nas famílias, especialmente as mais tradicionais, e que é importantíssimo que exista, porque vem da gratidão pela vida que se tem. E outro ponto que é colocado aqui é o da humildade. A humildade ela é apresentada tanto nessa questão propriamente de um meio de adquirir a sabedoria, mas também para aquele que já a tem. Porque às vezes aquele que sabe, aquele que tem um conhecimento, que possui uma certa sabedoria, ele pode ser alguém que ocupa um espaço muito importante, muito visto, um status dentro de um grupo, na escola, na faculdade, sei lá, na própria casa. E esse tipo de coisa pode fazer com que ele venha cair no pecado do orgulho ou da soberba, do orgulho de se imaginar melhor que os outros, ou então esse da soberba de imaginar que os outros é que são não tem uma opinião lá, uma posição que seja muito respeitável. E por isso é dito assim: a sabedoria, na verdade, é acessível àquele que tem um coração humilde. E vejam,
Não se trata de sabedoria de aquisição de conhecimento, como a gente vai frisar bastante durante esta série inteira. Não é aquisição de conhecimento, é sabedoria que quer dizer enxergar e julgar as coisas segundo os critérios de Deus. Somente pela humildade isso é acessível. Quem honra seu pai, quem honra sua mãe, permanece no temor, na bênção e na graça do Senhor nosso Deus. Hoje eu só posso me colocar diante da presença do meu Pai amado, Deus Criador de todas as coisas, para amar a Deus na pessoa dos meus pais. Seja meu pai já falecido, seja minha mamãe já mais idosa, suplicando a todos nós filhos que tenhamos no coração muito amor para com nossos pais, para que realmente vivamos a palavra de Deus, sabendo cuidar, amar, reverenciar e respeitar nossos pais. Pedindo que em nossas casas, em nossas famílias, desapareçam os conflitos, a falta de respeito, de tolerância, sobretudo com os nossos pais, se estiverem mais idosos. Que sobre todos desça então a bênção, a proteção do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. É essa paz que eu desejo ao seu coração, é essa paz que eu desejo que seja em toda a sua vida, te guardando, te abençoando, te iluminando e te direcionando. Deus abençoe imensamente você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.